380 anos antes de Jesus, profetas aqui. Alegra-te muito. Diz assim a palavra do Senhor: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vou ler por mais uma vez: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu quero contar até 3, que todos estão com a ferramenta, verbalize o versículo 16, respeitando as vírgulas e os pontos. 1, 2, 3. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Diga para o seu irmão: ainda há esperança para você. Sempre em nome de Jesus, poder sentar e vamos para a palavra de Deus. Os nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos atentos para ouvirmos esta noite a palavra do Senhor nosso Deus. Há 3 palavras-chave dentro do versículo 26 do capítulo 3, que é na verdade o versículo-chave de todo o livro de Lamentações de Jeremias. O versículo 26 está inserido o tema para esta festa espiritual. É na verdade o versículo-chave do livro de Lamentações de Jeremias. Há 3 palavras-chave desse versículo 26. A primeira palavra se chama esperança. A segunda palavra se chama silêncio. A terceira palavra se chama salvação. Esperança, silêncio e salvação. Um pouquinho mais embaixo. Se os irmãos observarem bem, entre a esperança e a salvação existe um espaço preenchido pela palavra silêncio. Todo indivíduo que tem algum tipo de esperança, a sua esperança ela está focalizada em uma salvação. É importante que os irmãos absorvam isso, que quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia não só está referindo o sentido espiritual. Quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia está falando de uma totalidade do homem. Porque Deus, Ele quando se revela ao indivíduo, Ele se revela ao indivíduo na sua totalidade, como ser espírito, como ser alma, como ser carne. Porque todos nós somos seres tricotômicos da doutrina da dicotomia. Nós somos espírito, alma e corpo. E a salvação ela vem preencher essas 3 áreas do indivíduo: o espiritual, o emocional e o carnal. Porque se nós somente imaginar que a salvação só vai refletir em peso e glória na eternidade, então seremos salvos, mas infelizes.
ter de volta o nosso direito de escolha, na sua infinita misericórdia, bondade e amor. Deus levanta os seus nabis, os seus profetas, os seus arautos, para nos trazer uma palavra de direção, de equilíbrio. Ora, se não observa, Lamentações de Jeremias é o registro de uma consequência de uma nação, de uma decisão errada. Na verdade, Jeremias foi a última voz profética para o rei de Israel. É importante explicar bem isso, que quando eu falo Israel, nós precisamos entender que havia dois reinados: o reino norte e o reino sul. O reino norte, 10 tribos, cuja capital era Samaria. Reino sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Quando esse contratempo aconteceu com o reino sul, capital Jerusalém, Judá, Israel, Samaria, já havia tombado em 722 a.C. pelo rei da Síria. Agora, os mesmos pecados que assolou o reino norte estavam cercando o reino sul. E logo, em 586 a 585, Nabucodonosor, o rei dos caldeus, o rei da Babilônia, sitiou, demoliu, destruiu o reino sul. Então o profeta Jeremias está lamentando a decadência, a ruína, a destruição de um povo que foi escolhido para vencer, mas tinha perdido, de um povo que foi escolhido para estar por cima, mas agora estava por baixo, de um povo que foi escolhido para brilhar, agora estava apagado, de um povo que foi chamado para ser cabeça, mas agora era cauda. E existe uma palavra que fecha a característica, a situação da queda de Jerusalém, que é Lamentações, capítulo 5, versículo 16, que diz: caiu a coroa da nossa cabeça. Caiu a coroa da nossa cabeça. A palavra cair na Bíblia está falando de uma sentença divina, de um juízo divino. Observe o grau e o lugar em que o povo de Deus alcançou devido à sua desobediência. Há duas outras palavras chamadas cair, que representa sentenças, juízo de Deus. A segunda palavra cair está em Apocalipse capítulo 12, verso 9, onde diz assim: e houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalhou contra a serpente, o diabo, Satanás, e ele caiu por terra. Lá no livro do Evangelho de Lucas, Jesus disse: eu vi Satanás cair como raio. A Bíblia Sagrada diz também em Apocalipse capítulo 14, verso 8: caiu a grande Babilônia. Então observem que a expressão cair é uma sentença, é um juízo de Deus. Logo, o povo de Deus estava dentro da sentença divina. Quando você abre a sua Bíblia em Lamentações, você vê aqui apenas destruição, lamento, pranto, resíduo de um dia que foi feliz, o sol escurecido, o canto que se foi, a boca que se secou, o coração que acelerou, as vistas humanas que escureceram, consequência de uma decisão errada. Deus, o Senhor, enviou muitos profetas para Jerusalém, todavia eles rejeitaram o conselho divino. No Novo Testamento há duas expressões explícitas que revelam a seguinte palavra: e Jesus chorou. A primeira foi o sepulcro de Lázaro, diz o texto: Jesus chorou. A segunda foi quando Jesus chegou em Jerusalém, e ele do Monte das Oliveiras
pecados. Jesus diz: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes quis te ajuntar a galinha com a junta dos teus pintinhos, todavia vós não quisestes. Então não é de se estranhar algumas igrejas que matam profeta, porque Jerusalém já tinha o costume de matar profeta, e há ministérios que matam profeta. Jerusalém matou muitos profetas. Agora, o que eles plantaram, eles estavam colhendo, porque a Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele há de ceifar. Então, o profeta das lágrimas está planteando, está clamando, está invocando, está implorando, está intercedendo, está orando, está gemendo, está jejuando, está percebendo, está refletindo sobre as suas profecias a uma nação que não quis ouvir, a um povo que tampou os ouvidos e endureceu o seu coração. Esta noite, que você não repita do detalhe de Jerusalém, mas que você diga: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Agora, meus irmãos, Lamentações de Jeremias, aqui nós encontramos uma situação catastrófica, mas o tema central, em meio a tantos gemidos e prantos, é esse: ainda há esperança. Aleluia! Eu estava esta tarde meditando acerca desse texto, e o querido Espírito Santo me deu uma parábola que eu gostaria de passar para os irmãos. Eu fico conjecturando como pregador, mais ou menos assim: suponhamos que em uma casa morassem 4 sentimentos. O primeiro sentimento é o amor, o segundo sentimento é a alegria, o terceiro sentimento é a felicidade, e o quarto sentimento é a esperança. Bem próximo dessa casa, o casamento estava para ser realizado. O amor foi convidado, a alegria foi convidada, a felicidade foi convidada, menos a esperança, porque no casamento concretizado não precisa de esperança, precisa do amor, precisa da alegria, precisa da felicidade, menos da esperança. Mais próximo dali, o noivado estava prestes a ser consumado. Quem foi convidado? O amor foi convidado, a alegria foi convidada, a felicidade foi convidada, menos a esperança. O noivado não precisa de esperança, precisa do amor, da alegria e da felicidade. Mais próximo dali, uma formatura estava sendo realizada. Quem foi convidado? O sentimento chamado amor, o sentimento chamado alegria e o sentimento chamado felicidade, menos a esperança. Mais próximo dali, o parente de uma vítima estava na UTI. O amor não foi convidado, a alegria não foi convidada, a felicidade não foi convidada, a esperança foi chamada. A esperança é o sentimento que vai aonde nenhum outro sentimento entra. A esperança, ela vai na UTI, a esperança, ela vai no presídio, a esperança, ela vai nos mais distantes, a esperança vai onde estão os tristes, a esperança onde vai os que não têm esperança, a esperança chega com a resposta de salvação. Ainda há esperança. A esperança é o único sentimento que tem a habilidade natural, a capacidade natural de andar em vias que nenhum sentimento jamais pode entrar. Somente a esperança tem armas poderosas para tratar a alma dilacerada pelas perdas, pelos prejuízos e pela situação adversa. Ainda há esperança. Eu sempre admiro muito aquele grupo chamado Cruz Vermelha. Quando os países estão em guerra civil, os civis tentam fugir para mais longe da guerra. Enquanto muitos fogem do fogo, a Cruz Vermelha vai para o centro da guerra. Isto é esperança. A esperança vai no confronto, a esperança vai na raiz, a esperança vai na essência, a esperança
temente ao Senhor. A Bíblia diz-nos bem: Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumenta. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todo o Oriente. Mas os ricos também precisam de esperança. Jó foi atacado num dia só. Jó pegou na alça de 10 cachorros.
façam para cá, outro para lá, com medo de pedir dinheiro emprestado. Você liga, ninguém tem telefone fora de área. Mas Jesus disse: eu consigo suportar ter mau cheiro, porque eu sou mau cheiro de Deus. Quarto dia é decisivo. Você não perecerá. Ele tem a última palavra. Levanta a mão e vou profetizar. A última palavra não é do juiz. A última palavra não é do patrão. A última palavra não é do homem. A última palavra não é do diabo. A última palavra é de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. No quarto dia ela aparece. Lázaro quer dizer aquele que Deus ajuda. Lázaro em hebraico quer dizer festejo, porque em João 18, depois da ressurreição, para acontecer festa. Lázaro morto quer dizer a festa foi sepultada. E casa não tem festa, não é casa. Família não tem festa, não é família. Jesus veio na esperança para ressuscitar a festa. Haverá banquete ainda este ano na sua casa. Haverá um culto de ação de graça ainda este ano na sua casa. O teu filho vai voltar para Jesus. Teu marido vai ser batizado do Espírito Santo. O teu lar vai ser abençoado. Quem crê nisso, levante a mão para o céu. A esperança. Pega na mão de alguém, eu vou te provocar, irmão. Eu estou aqui hoje, cuspindo fogo. Pega na mão. Aqui não é batista, aqui é centésimo. Pega na mão, diga assim: se o quarto dia chegar, tá fraco. Se o quarto dia chegar, e Jesus não chegar, espera, tranquilize, porque Deus não tem bênção para você. Deus não tem bênção para você. O que Deus tem para você é milagre. É milagre. É milagre. É milagre. Só quem é batizado do Espírito Santo não vai estar nenhuma terceira. Aleluia. Aleluia. Eu termino dizendo: sétimo lugar, devemos ter esperança quando as portas todas estiverem fechadas. Eu não sei se eu estou pregando para um povo que crê em revelação de Deus. Quem é que crê em revelação de Deus? Quem é que crê em profecia de profeta? Quem é que crê em milagre? Quem crê aqui que Deus ainda faz coisas grandes? Quem crê que Deus abre porta onde não existe parede? Quem crê aqui que Deus ainda pode essa noite te dar uma resposta? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Se você crê, diga: se você crê, dê um sinal agora. Há duas palavras, e eu termino agora. Há duas palavras tremendas que fazem portas na Bíblia. Atos, Isaías 22, capítulo 22, e eu termino. Versículo 22 diz assim: ó, tocarei a chave da vista dos seus ombros, e tu abrirás e ninguém fecharás, e tu fecharás e ninguém abrirás. Apocalipse 3 e 7 confirma: e porém a chave, Davi, eu abro e ninguém, e eu fecho e ninguém. Quando Deus abre uma porta, tem capeta de fechar. Quando Deus fecha uma porta, não tem demônio que abre. Agora observe, Oséias capítulo 2, versículo 15 diz assim: eu lhe darei as tuas vinhas ali, e o vale de Acor por porta de esperança. Deus tem uma porta de esperança aqui esta noite.
Deus hoje vai fechar a porta dessa pessoa. Eu vou estar aqui no enigma. Interprete o que Deus na vida. Ó, o enigma é esse, ó. Porta d'água, chave de madeira, a caça foi embora, caçador pereceu. Teve Sansão que foi interpretar o enigma? É um enigma. Porta d'água, chave de madeira, a caça foi embora, caçador pereceu. Pastor, que isso é esse? É Deus que está à porta da perseguição. Porta d'água, mar vermelho e escabelo. Chave